E por aqui no programa Ceifadores de hoje, trazendo mais participações, né? Estamos numa época que a Casa do Eugênio está cheia de pessoas, cheia de irmãos, e quantas histórias diferentes a gente ouve, e quantas histórias a gente quer compartilhar com você. No dia de hoje a gente recebe uma irmã de longe, Maria Marta, do Recife, de Pernambuco. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Maria Marta, me diz uma coisa, o que te trouxe aqui? A vontade de conhecer Deus, de aceitar e de conhecer a mãezinha. Me diz uma coisa, algo que chamou a atenção da gente. Você há pouco tempo era evangélica, é isso? Menos de 2 anos. E o que te fez mudar? Porque os evangélicos, sem dúvida alguma, são muito mais fervorosos que os católicos. A gente sabe disso, né? Eles acreditam, eles defendem. E como é que aconteceu essa mudança? É que eu não me encontrava satisfeita, preenchida. Me faltava algo. Eu queria conhecer mais sobre Maria. Como quando eu perguntava, me fala um pouco de Maria, e eles diziam, Maria é a mãe de Jesus, mas só? Então eu quis conhecer mais, quis saber quem realmente ela era, porque, ao meu entender, não tinha como ser uma mulher igual a mim ser a mãe do Messias. Uma mulher simples, uma qualquer, né? Exatamente, não tinha como ser. Então, por que ela? Entre tantas. Então eu queria conhecer, eu queria saber quem era Maria. E foi quando eu fui trabalhar com uma pessoa chamada Deus Dedite. A minha senhora, ela tem 90 anos, é uma pessoa muito, muito, muito mesmo fervorosa e muito apaixonada por Jesus e por Maria. E aí, quando eu cheguei na casa dela, me surpreendi, porque quando eu cheguei lá, que eu olhei, não é uma casa, é uma igreja. Então aí eu comecei a fazer perguntas e conversar com ela, e aí ela me explicou e me ensinou e me reeducou, né? Sim. Porque ela me reeducou dentro da religião. E hoje estou muito feliz. Muito feliz. Só não estou mais feliz ainda porque falta ainda algumas coisas que a gente tem que fazer. Mas tudo é aos poucos, né? Com Até certeza. mesmo na família do seu Bento foi assim. É o meu primeiro e verdadeiro Natal, né? Verdade. É o meu primeiro, dentro de 60 anos, que é a minha idade, é o meu primeiro, o primeiro verdadeiro Natal. Você que na presença do Senhor. E a senhora que ficou tanto tempo na igreja evangélica, qual foi a diferença que você encontrou entre a evangélica e a católica? Nossa católica conservadora, que com a evangélica tem algumas coisas parecidas, né, na parte de vestes, né? Não muda muito, né? Mas, veja bem, a igreja evangélica, ela não tem para nós, assim, pelo menos para mim, o preenchimento verdadeiro da alma. Olha só. Entendeu? Nós, dentro da igreja, realmente se ora, se busca, se fala de Deus, de Jesus, do nascimento dele, tem o total respeito sobre Maria, mas não tem o verdadeiro ensinamento. É diferente. Fica sempre, pelo menos para mim, faltava. Tinha um espaço que quando eu perguntava para alguém, não sabiam me responder. Quando eu fazia uma pergunta assim, a vida de Jesus foi só aquilo? Jesus realmente, eu sei que ele nasceu, morreu e ressuscitou por mim, por nós, mas só isso? Ele é um homem tão especial, é filho de Deus, mas como me preencher totalmente? E me incomodava quando eu ia para os cultos, e eu não conseguia cultuar, adorar o Senhor, porque era muito barulho. E aquilo me incomodava. Como eu conseguia cultuar o Senhor se aquele barulho todo, como os irmãos falam, louvor, mas incomodava e a gente era mais alto do que a própria palavra. Então aquilo me incomodava muito. Porque eles ficam, cada um falando, né, rezando dessa forma ali, e gritando, né? Isso. E no seu ouvido, eu acredito, aleluia, e daí o outro irmão fala em línguas, então, e aquela coisa, então, te incomodava isso? Eu não conseguia adorar o Senhor daquela forma. Eu não conseguia olhar para
Jesus Cristo e dizer, muitas vezes eu me pergunto, Senhor, por que eu tenho que falar tão alto? Por que eu tenho que gritar? Se eu sei que o Senhor não é moco. Porque quando o Senhor diz, entra no teu quarto, reza em voz baixa, né? Ele fala. E me encontra, me procura, então só está eu e o Senhor lá. Não tem mais ninguém. É eu, o Senhor e o Espírito Santo. Então por que dentro da igreja eu tenho que gritar, eu tenho que falar alto, E outra coisa, me incomodava porque se ele pedia para entrar no quarto, porque dentro da igreja eu tinha que todo mundo saber. Uhum. Então eram coisas mínimas, né, milímetros assim, que me incomodava. Porque as festas da igreja me incomodavam. Para mim é um passeio, um domingo, não estou falando mal de ninguém, é o meu pensamento. Que no domingo, quando eu ia para a igreja, eu via um desfile de moda. E aquilo, a vaidade, porque eu vi aqui, mas eu vi tanta simplicidade. Eu me encontrei, é tão maravilhoso, eu não tenho palavras para falar para você o que eu senti quando eu entrei. A paz, a tranquilidade, o aconchego de todos, o amor. Ontem eu passei o dia todo deitada, mas não faltou uma pessoa que não me acudisse, que não lembrasse de mim, que não fosse lá, que não me procurasse, que não cuidasse de mim. Mas eu passei na minha casa 3 meses enferma com chikungunya. Nossa. Vocês que estão aqui nunca foram me visitar, imagina lá. Lá eu só minha filha cuidava, até minha filha dizia assim, mãe, cadê o seu pastor? Ele não vem lhe ver. E eu olhava para ela e dizia assim, filha, o mais importante é que o meu Deus está comigo. E hoje eu sei que eu tenho uma família aqui e espiritualmente. Isso é muito importante realmente. A gente fica muito feliz de saber que você teve, né, depois de longos anos, uma libertação, né? Deus nos fala que conheceis a verdade e essa verdade vos libertará. Foi uma libertação, né? Com certeza. E eu quero agradecer muito o seu testemunho, dizer que a gente está muito feliz de ter você na nossa família, na Palavra de Deus, e dizer que a senhora é bem-vinda, né, para celebrar a sua fé, né? A sua verdadeira fé, o encontro com Deus, né? E ver que Deus é muito mais do que dizem. E Maria Santíssima é a mãe desse Deus, né? E a nossa mãe, e por isso, nossa rainha. E como filhos obedientes, devemos cultuá-la, amá-la e respeitá-la, né? Parabéns. Com certeza. Eu posso agradecer. Sim. Eu quero agradecer primeiramente a mãezinha que cuidou de mim, porque eu tinha, né, a curiosidade de saber quem era ela, eu queria conhecer, porque dentro da igreja a gente conhece várias mulheres, Ruth, Esté, Ana e por aí vai, várias mulheres, mas lá na igreja, na evangélica, não fala sobre Maria. Eles exaltam outras personagens. Tem muitas. Eles exaltam outras e esquecem de Maria. Então, Maria é só a mãe de Jesus. Não é só isso, né? A gente sabemos. Né? Então, quando eu pergunto, era justamente nesses momentos que eu dizia assim, quando tinha estudos da palavra e aniversários de órgão da igreja que botava o título de alguma. Então eu perguntava assim, por quê? Por que Sara e não Maria? Bah. Então ninguém sabia me responder o porquê. Ninguém nunca me respondeu. E eu tinha essa curiosidade, sempre tive. E eu quero agradecer muito ao nosso Deus, a nossa mãezinha, porque me levaram até a casa de Dona Detinha, de Dona Deusdete, lá em Recife, uma senhora com 90 anos. Faz 3 anos que eu cuido dela. Logo no início eu ainda ficava assim olhando para ela, apesar de eu ver a igreja dela, a casa dela uma igreja, e de conhecer o livrão e dela me dar várias mensagens, mesmo assim eu ficava olhando para ela assim, né? Porque sempre fica a dúvida. Sem dúvida. Sempre fica. Então eu perguntava assim, será que essa mulher está certa? Será que ela realmente encontrou o lugar certo? Porque ela também nasceu e criou-se dentro da igreja católica, né? E faz 20 anos que ela se afastou
e passou a acompanhar aqui a palavra de Deus viva. Então, quando ela começou a me mostrar, e começou a me ensinar, aí eu fui vendo. Então, esse ano, aí eu decidi, já fazia 2 anos que eu não ia na igreja, né, na igreja evangélica. Então, esse ano eu disse, não, meu caminho é esse, essa é minha casa, e esse é o desejo do meu coração. E hoje eu estou muito feliz. E nós estamos felizes por ter você conosco nesse instante e saber que Maria, até mesmo em meio evangélicos, levanta os seus, né? Maria olhou para você, né? Ela botou essa... Porque ela andou comigo a vida toda. Sim, ela olhou para você em meio, não, essa é uma filha minha predileta também, e te levantou, né? Então é muito importante, a gente fica muito feliz realmente em ter você conosco e saber, né, que Deus... Não importa, tarda, mas não falha, né? Como diz no seu caso, você está conosco hoje aqui, né? Sim, até falando, o Eugênio lembrou a gente aí, Maria Marta, né? A gente tem, no meio dos evangélicos, um tempo mais remoto, o pessoal falava mal de Maria, mas para afrontar a nossa igreja, né? A católica, né? Mesmo um pastor que fez aquela atrocidade, chutar a imagem de Nossa Senhora para agredir os católicos, dizendo que é isso, é aquilo. Tem uma história que fala, né, que ele ficou enfermo, quase teve a perna amputada, né, Eugênio? Mas Maria, uma aparição para ele em sonhos, né, através de uma enfermeira também, né, curou, cuidou dele, né, até virou canção isso, essa história. Realmente, até mesmo, né, as pessoas que afrontam Maria, Jesus, ela no seu infinito amor, ela os acolhe. Muito mais você que sempre teve ela no coração, perguntar por que vocês não falam da mãezinha, né? Por que vocês não falam de Maria, né? Você queria falar assim, mas eu amo Maria, mas a senhora segurava por quê? Os outros não falavam isso, né? Não é verdade? Diz assim, essa mulher é importante, a senhora quer falar, mas a senhora se contia porque os outros já não gostavam. É porque dentro da igreja evangélica, falar sobre Maria é idolatria. Sim, eu conheço muitos evangélicos. Então, como eu nasci, minha mãe, ela tinha base católica. Tanto é que aos 7 anos eu fui batizada na igreja católica, pequenininha, né? Mas aos 7 anos ela foi para a igreja evangélica. Então, ficamos lá o resto do tempo. Mas ela tinha base católica. E ela tinha uma educação muito rígida com a gente. E muitos irmãos na igreja também recriminavam a minha mãe. Porque dizia que certos atos dela, por que tua mãe é assim? Eu não sei, ela é assim. Mas aí depois, quando eu conversando com a dona Detinha, aí ela disse, é porque a sua mãe tinha base católica. Ela passou a vida toda na igreja católica, na verdadeira, né? Sim, antigamente, sim, né? Sim. E ela me criou com a educação rígida, o certo é certo, o preto é preto, o branco é branco e não tem que fazer nada errado. E eu dou graças a Deus por isso. Até o Eugênio está nos lembrando, Maria, que você conheceu através de uma irmã, né, que tinha as mensagens. Mas o que aconteceu? Você leu a primeira mensagem, você ficou em dúvida? Quando aconteceu aquele estalo? Quando eu comecei a ler as mensagens, os livros que ela tem, eu ficava perguntando a mim, porque eu sempre li a Bíblia. Sim. Então eu conheço a Bíblia. Não profundamente, porque o conhecimento é o dia a dia, né? Mas aí quando eu comecei a ler, eu vi muitas coisas de dentro da Bíblia. Muitas coisas corretas. E a palavra, ela me vinha como um alento. E eu dizia assim, meu Deus. Eu me perguntava, meu Deus, como esse livro foi escrito? Como é que o Senhor falou para o profeta? Né? E eu ficava me perguntando, que privilégio é esse de eu ler uma mensagem do Senhor, diretamente do meu Senhor, para o profeta. Então, quando Dona Detinha começou a me falar sobre o profeta, e ela disse assim, Marta, ele é descendente de Abraão, Marta. E eu dizia, meu Deus, que privilégio. E no dia em que ela disse assim, Marta, você tem que decidir. Eu não lembro, deve fazer, eu acho que uns 8 meses. Foi, eu acho que no mês de março, por aí. Antes de eu sair de férias, aí eu disse para ela, Detinha, eu vou viajar, eu vou para lá.
Aí ela falou: mas você já realmente aceitou? Aí eu olhei para ela e sorri. Eu disse assim: eu não vou aceitar, não. Aí ela: o que é isso, Marta? Aí eu disse: eu tô brincando, Detinha, eu já aceitei sim. Eu já aceitei, Detinha. Não tem como eu voltar atrás. Mesmo que eu queira voltar atrás, eu não vou voltar. Eu já aceitei a palavra de Deus. A palavra viva de Deus mora no meu coração. Amém. Muito obrigado pela sua participação, Maria Marta. É um privilégio nosso, né, ter você de tão longe, né, de Recife, Pernambuco, de tão longe e também de uma igreja tão distante da nossa, né? Apesar de ser duas igrejas cristãs, a católica e a evangélica, uma protesta, né? Você no momento foi protestante desta fé e hoje você está, né, convicta desta fé, né, que você anteriormente protestava. Então é uma libertação de Deus, né, de Maria também que te acompanha, de estar junto conosco. Muito obrigado. Tá aí então o testemunho da Maria Marta.